Bem-vindos à Farofa Geek no YouTube, eu sou o Marcos. E eu sou a Bu, e hoje a gente vai falar sobre The Witcher. The Witcher é a série produzida pelo Netflix, que foi ao ar agora no final de 2019, baseada nos livros do polonês Andrzej Sapkowski, ou alguma coisa do tipo. Sim. E é da showrunner Lauren Hissrich, que foi também uma roteirista de The Umbrella Academy e Demolidor. Então, uma conhecidinha aí da Netflix. Legal, baseada nos livros e também nos games, né? Principalmente no Witcher 3, The Wild Hunt. Os livros, eles foram publicados pelo polonês entre 93 e 99, e principalmente essa primeira temporada vai contar a historinha do primeiro livro, The Last Wish, que vai contar pra gente a história do bruxo Geralt de Rivia, né? Isso, o Geralt of Rivia é um Witcher, e o Witcher são bruxos, que são seres humanos geneticamente modificados, sofrem mutações e desenvolvem poderes, mas supostamente ficam sem emoções, o que é meio contraditório, que a gente vai falar sobre isso depois. Essa era inclusive uma das perguntas que eu ia fazer, porque, gente, a gente aqui tem duas pessoas que viram a série e só uma jogou o game, The Witcher 3, eu fiquei meio de espectadora ali, e era uma das perguntas que eu ia fazer pro Marcos, porque na série dá a entender que ele meio que não tem emoções, mas ao mesmo tempo eu não achei ele um cara malvado na série, eu achei ele um cara até meio que bonzinho, uma moral boa, ele tenta sempre ficar do lado bom, né? Eu queria saber se no jogo é a mesma coisa. Tem essa história, né, de que os bruxos não têm emoções, é uma coisa que os humanos ali ficam falando muito, né? Mas eu não sei exatamente, não sou um grande leitor dos livros, né? Não li os livros, mas joguei os jogos e não me parece que nos jogos ele tem bastante emoção, sim. Tanto que ele se apaixona por várias mulheres, né? Ele tem o caso com a Yennefer, ele tem lá o caso dele com a Triss e com outras mulheres, e ele também toma algumas, principalmente na série, toma algumas decisões que são, de certa forma, éticas, né? Que ele precisa ponderar ali, que ele parece ter sentimentos, ele tem empatia com algumas criaturas, ele toma algumas decisões ali. E essa questão dele não ter sentimento é bem contraditória mesmo, porque eu lembro que no jogo tem uma side quest que você faz e alguém fala pra ele, Geralt, você não tem coração, ou alguma coisa assim. Ele fala, então as mutações devem ter funcionado mesmo. Fala alguma coisa assim, então é uma coisa meio contraditória, né? Você vê que ele sim tem sentimentos, mas tem esse mito isso, né? de que os Witchers não têm sentimento. Parece, pelo que a série mostra pra gente, parece um pouco que é uma historinha que os humanos contam pra acharem de boa eles pegarem uma pessoa e meio que transformarem ela, né? Pra fazer esse processo meio ruim e chegar e falar, fulano não tem mais sentimento. É meio que a gente faz também pros animais, né? Sei lá, se você não é vegetariana. Se você lê os livros e você sabe mais sobre isso, deixa aqui nos comentários. E o nome de maior peso na série The Witcher é justamente o protagonista Henry Cavill, né? Ficou super conhecido por interpretar o Superman no universo da DC. E aqui na série ele tá fazendo um Witcher, pelo menos como espectadora do jogo, um pouco diferente, né? Não parece tanto assim com o Geralt do jogo. A atuação dele tá bem polêmica, né? Tem as pessoas que estão amando, estão achando o máximo, agora não consigo imaginar outro Witcher sem ser o Henry Cavill. E tem gente que tá achando horrível, né? Tá achando tosca. Eu tô gostando. Eu não sei o que eu acho, assim, né? Por um lado, é meio que isso mesmo, né? Ele não fala muito, né? Então tem muito a ver com videogame, né? Todos esses jogos, né? De primeira pessoa, terceira pessoa, que você interpreta um personagem, raramente esse personagem tem muitas falas, né? Geralmente ele fica mais caladão mesmo. E quando você tá jogando, isso não te incomoda tanto, né? Mas quando você vê uma série, já é mais difícil. Você vê um personagem tá caladão e tal. É mais esquisito. Não sei, eu acho que ele é um bom ator, ele já provou que ele é um bom ator, né? Ele fez um ótimo Super-Homem, então ele é um bom ator de fato. Mas eu não sei, nessa série me incomoda um pouco a atuação dele. E eu não sei se isso é uma questão de direção de atuação. Falaram pra ele, você tem que fazer o Geralt assim, ele é fodão, ele não fala muito, ele só fala, dá uns grunhidos. Ou se é uma coisa que ele mesmo trouxe, de ter jogado jogos e visto e ter estudado quem é esse personagem do Geralt, né, e não tem muitas emoções, mas então ficou uma atuação assim muito peculiar, né, ou você gosta muito, ou você odeia, acha tosco e acha mal feito. Na verdade o que eu menos gostei dessa atuação foi a voz que ele botou pro personagem, não foi nem o fato dele ser caladão. Agora eu achei que pareceu muito o Batman do Christian Bale, e não só eu, né, tem muita gente falando isso na internet, eu acho que de fato ele tá meio assim, falando de uma forma... Eu sou fodão. Sussurrando, Ele já é um monstro, cara, ele não precisava dessa voz pra dar mais intensidade pro personagem. E as outras atuações da série também não me convenceram muito, mas me parece que toda a direção da série, ela é meio, como é que a gente pode dizer? Ela é meio tosca, não é tosca, mas ela é meio simples. Né? Parece até. Traz um pouco disso da linguagem dos games. Muita gente comparou com Xena, Princesa Guerreira, com aquelas séries antigamente que não tinham essa pretensão toda que uma série tipo Game of Thrones tem, de trazer atuações incríveis, de trazer uma super produção, mas se tornaram ícones da época, né? E com uma legião de fãs absurda, né? Tipo, sei lá, um Buffy, por exemplo,
exemplo, várias séries dessa que se tornaram ícones lá daquela época. E é uma coisa que a gente vê pouco hoje em dia, né? Até porque a série, ela foi muito vendida como, pode ser a próxima Game of Thrones. Isso é ridículo. E aí fica aquela expectativa super alta, né? E às vezes isso pode ser um problema atualmente, né? Tipo, toda série, será que toda série tem que ser uma nova Game of Thrones? Ou dá pra você fazer uma série um pouco mais simples, um pouco menos pretensiosa e que vai ser legal, vai ser divertido de ver, vai ter magia, vai ter porrada. Eu vi mais nessa vibe. Quando eu vi o primeiro episódio, eu fui com a expectativa bem alta. Falei, cara, vai ser muito maneiro, vai ser fodão. E eu já achei meio tosco, de cara. Eu fiquei meio assim, ih, caramba, isso aqui tá meio realmente Xena mesmo. Mas aí depois eu entrei no clima e pensei, tá, é isso mesmo, vou aproveitar. Exato, é tipo um videogame mesmo. Exato, eu interpretei muito dessa forma, eu achei muito maneiro, porque parece um jogo de videogame. As interpretações são meio teatrais, que nem quando você tá terminando uma quest, né, nessas conversas entre os personagens. É uma parada meio teatral mesmo, e o que eu mais gostei é que eles transpuseram essa linguagem de uma forma muito inteligente, porque tem uma história principal na série, mas cada episódio não só é uma quest que se fecha, tipo séries como Supernatural, mas é uma quest com linguagem de videogame mesmo. Ele tá andando, aí ele encontra, sei lá, uma pessoa, aí a pessoa fala, eu preciso de ajuda, Geralt, vem cá, vamos lá, cuida do meu cavalo, faz sei lá o que. Eu achei isso muito legal. Lembra um pouco das séries mais antigas mesmo, né? Que cada episódio se encerrava por si só, né? Tinha uma história ali, né? Um desafio pra concluir, um monstro pra caçar, né? No caso de The Witcher, o que eu acho que é bem legal também. E que tem se esquecido um pouco isso, né? Você vê, tipo, um episódio de Game of Thrones, por exemplo, pra fazer essa comparação, já que fizeram essa comparação, ele nunca se encerra em si só, né? Raramente, só aqueles de batalha, das batalhas mais épicas, né? Que é a Batalha dos Bastardos, sei lá. Nenhum se encerra em si mesmo, né? E às vezes você vê um episódio daqueles no meio da temporada, é só trocando de núcleo de personagem o tempo todo, conta um pouquinho ali, conta um pouquinho ali, você fica perdido e você não sai com aquela satisfação de ter visto uma história do início ao fim, né? Com certeza. Isso tem bastante em Witcher. Deixa um like no canal e um comentário, E outra coisa que eu acho que a série abraçou essa tosqueira. É realmente uma série um pouco tosca, mas assim, eu acho que eles gastaram todo o dinheiro que eles tinham pra... Com Henry Cavill. Exatamente. Eu vou falar isso agora, com o Henry Cavill. Então, não sobrou muito dinheiro pra coisas como efeitos especiais, que na série são muito precários. Mas é um precário tão tosco que isso não atrapalha, isso faz parte da experiência, né? Aquelas criaturas, gente, aquilo é muito tosco. As magias, os portais, um pouco dos cenários também, né? Os cenários são meio fechados, assim, né? Sim. Não tem você vê que não se deram ao trabalho de construir um grande cenário de uma cidade ali, né? Fechados. E uma outra coisa que contribuiu também pra essa tosqueira foi o Bardo, que é o amiguinho dele, né? Que eu não sei como é que funciona essa amizade no jogo, mas na série ele encontrou, era parte de uma quest, e aí grudou no Witcher, no Geralt, ficou o melhor amiguinho dele. Eu acho que o Bardo, ele já dá o tom, né? Ele já mostra, olha, essa série não se leva tão a sério, vai com calma aí, não fica comparando com uma série super séria. Então, já bota o elemento do Bardo ali com as musiquinhas, aquelas musiquinhas chiclete, e tipo, é isso aí, a série se zoa também. Zoa o fato lá do Witcher, do Geralt ser meio caladão também e tal, brinca com isso, então a série já não se leva tão a sério, o que é legal também, que é uma coisa que a gente, de novo, é uma coisa que a gente não tem visto nas séries de hoje. Sim, total. Tem uma cena, essa é uma análise com spoilers, então não vamos nos preocupar com isso aqui. Tem um episódio em que finalmente o Geralt e a Yennefer, eles transam. E aí eles estavam, a gente achou que talvez algum deles tivesse morrido, e aí o Bardo vê eles transando. Fica uma coisa engraçada, não fica uma coisa tipo, uau, sexo, que calor, sabe? Fica algo bem descontraído, porque eles colocam esse elemento do Bardo justamente pra dar a tosqueira da série. Sim, esse Bardo até existe no jogo, mas não tem esse nome, se chama Dandelion, se eu não me engano, e não é alguém que fica acompanhando o Geralt, né? Alguém que ele encontra, geralmente nas cidades, na taverna. Nos lugares que ele vai, na taverna. Agora, uma coisa que me decepcionou um pouco foi que no primeiro episódio ele já começa meio tosco, então já fiquei assim, uma montanha-russa, né? Eu comecei empolgadão, falei, ih, esse negócio aqui vai ser meio tosco. Aí não levei tão a sério e tal. Aí de repente chegou aquela cena, baixo pro final do episódio, que tem uma luta ali naquela cidade com vários caras, né? Não é nenhum monstro, são pessoas normais, que ele tá lutando e a cena de luta é incrível, é a melhor cena de luta da série inteira. Aí minha expectativa voltou lá pra cima, tipo, caraca, essa série vai ser foda, pelo menos as lutas vão ser incríveis e tal. E a luta é toda num take só, né? A câmera vai girando. Eu tava vendo um vídeo sobre isso, entrevista com alguém, e falaram que o Henry Cavill mandou super bem mesmo, que ele foi um ótimo ator, conseguiu fazer um take só também, que tava super bem treinado. Nossa, não sabia dele. E a cena é incrível, então eu fiquei com uma expectativa, caraca, essa série vai ter umas batalhas incríveis e
Essa era a melhor batalha da série inteira, a melhor luta da série inteira. Mas isso a gente já tinha falado, acho que você mesmo comentou em outros vídeos, que a Netflix tem essa tradição de fazer um primeiro episódio incrível, investir muito dinheiro nele pra você achar que tudo que ela faz é maravilhoso, e aí vai caindo um pouco de qualidade, né? Os diretores dos episódios geralmente não são os mesmos, eles contratam diversos. Então, realmente, essa cena realmente foi maravilhosa, porque foi muito de videogame, né? Sim. Foi muito gamificada, tudo. É incrível. Cena. E sobre essa montanha-russa de emoções da série, muita gente também falou, eu comecei a gostar a partir do 3º episódio, ou comecei a gostar a partir do 4º episódio. Então, acho que assim, que é uma série que realmente demora um tempo pra você se adaptar e ficar tranquilo que, olha, é meio tosco mesmo, aceita. Sim. O personagem principal é fodão também, que é uma coisa que você não vê também, outra coisa que você não vê muito nas séries hoje em dia. Os personagens foram ficando cada vez mais complexos, tem muita figura do anti-herói, do herói com falhas morais, com passado sombrio e tudo, e ele tem uma complexidade, sim, mas ele é muito mais aquele tipo de herói de antigamente, dos anos 80, lá, que é o herói fodão. Eu sou fodão, chego aqui, eu venço, acabo com tudo, me chamo, eu tô sempre meio puto, meio saco cheio, sou overpower, chego e resolvo a parada. Total, ele é isso. E uma coisa que eu achei interessante na série é que apesar de ter esse lado tosco, cômico até, eu senti um pouco de dificuldade, ao mesmo tempo que eu tava achando a série bobinha nesse sentido, eu tive dificuldade de acompanhar, porque são muitas linhas temporais diferentes. E até eu entender isso, demorou um pouco. Sim. Eu tava assim, mas essa história tá acontecendo ao mesmo tempo dessa, mas então como é que essa menina tá aqui? Então assim, lá pro 3º ou 4º episódio que eu falei, tá! Mas a Yennefer tá numa linha, a Cirilla tá na outra e o Geralt tá na outra. Mas achei isso bem legal, assim, porque também não ficou super complexo, você demora pra entender. Agora, eu tinha recebido esse spoiler, não um spoiler, era uma dica, né? Pessoal, era um tweet, sei lá. Pessoal, quem for começar a ver a série sabe que tal personagem tá no futuro, tal personagem tá no presente, tal personagem tá no passado. Aí eu já fui com isso, já tomei esse spoiler. Eu não tinha tomado isso, eu até achei uma série até difícil / fácil. Eu fiquei meio que mixed feeling, sabe? Mas isso acho que só aumentou a minha experiência com a série. De fato, eu achei fantástica a série. Gostei muito. Segunda temporada vai rolar, né? Acho que a Netflix confirmou 7 temporadas, é isso? Exatamente. O que é interessante, na verdade não foram 7 temporadas, mas a Netflix, 5 semanas antes da estreia da primeira temporada, ela confirmou a segunda, o que é surreal, porque ela nem viu como é que ia acontecer com o público e já postou tudo no Henry Cavill, basicamente, né? Não só no Witcher, mas no Henry Cavill. Agora, a própria showrunner, a Lauren, ela já tinha falado que pra ela o ideal seriam 7 temporadas. Tem muita história pra contar mesmo. Se você pegar os livros e todas as side quests que tem nos jogos, que são muitas, é aquele jogo que você abre o mapa, tem aqueles pontinhos todos de side quest, você fica querendo fazer tudo, você consegue jogar muitas horas, centenas de horas o jogo. Dá pra contar muita história, ainda mais nesse esquema de cada episódio. Uma quest, né? Tem meio que uma quest, mas no final aquela temporada tá toda amarrada. Que eu achei que eles fizeram bem, né? Porque a temporada acaba legal, né? E acaba com um cliffhanger incrível. A gente quer muito já a segunda temporada, né? Aquela pergunta da Cirilla no final, quem é Yennefer? Meu Deus, aquela cena maravilhosa deles se encontrando. Nota 10 pra Netflix. Agora, eu acho que a Lauren tá sendo um pouco pretensiosa de uma série de Netflix alcançar 7 temporadas. Porque normalmente as séries da Netflix, eu tava até lendo sobre isso, é interessante. A Netflix, ela ganha mais pessoas, mais usuários com novas séries. Porque novas séries atraem um maior público. Se você só faz novas temporadas, você não tá fidelizando um novo público. Tá perdendo público e não tá trazendo gente nova, exatamente. Né? Porque é difícil você começar a ver uma série. Às vezes você pega pra ver uma série há 12 temporadas. Não vou começar a ver isso, ficar preso aqui pra sempre. E tem toda essa questão daquele hype, né? Quando vai lançar a série, o Netflix começa a investir em publicidade, começa a colocar publicidade na rua, né? Começa bota a falar. O Henry Cavill. Bota o ator pra falar, bota toda aquela expectativa, e aí traz muita gente também, né? Então é uma estratégia, né? E pra gente finalizar, eu só queria, aproveitando que você jogou os jogos, Marcos, pegar aqui umas coisinhas que eu não entendi muito na série. Eu achava na série que a Yennefer e o Geralt iriam terminar juntos em algum momento. Só que, pelo menos no jogo que você jogou, né, no Witcher 3, não é isso que acontece. Eles têm meio que uma relação complicada, né? Vai e volta, se encontram, aí tem uma quedinha, aí não quer mais, aí depois volta. É uma relação complicada. Como é que é aquele status lá do Facebook? It's complicated. Não sei, tinha um status assim no Facebook. Enrolado, eu acho. Mas não é só com a Yennefer que ele tem um caso, né? Pra quem jogou o jogo, o Geralt, ele também é namoradinho da Triss. Da Triss, que eu achei pouco aproveitada na série, né? Que é uma daquelas magas daquele conclave, né? Que até num dos primeiros episódios, se eu não me engano, ele ajuda ela dá uma quest pra ele, dá uma side quest pra ele. Mas a série acaba não desenvolvendo muito ela, né? Ela é um personagem bem legal. Então no jogo ela tem mais importância, né? Porque na série ela apareceu ali, acho que no 3º ou 4º episódio, com uma quest de ajudar uma mulher que tava sendo amaldiçoada. Ela era fruto de um incesto.
incesto entre dois irmãos, que um deles o rei, e ela desapareceu. Ela reapareceu na cena da batalha, no episódio da batalha. Sim, pra ajudar lá. Teve até uma brincadeirinha, eu acho, em algum episódio, que ela tem um diálogo com a Yennefer. E aí ela fala, você conhece Geralt? Aí a Yennefer dá uma alfinetadinha, assim, meio que com um pouco de ciúmes. Sim, verdade. Então, acho que isso se justifica pra... É meio que um easter egg pra quem jogou o jogo, né? Rola um pouco isso no jogo também, esse atrito aí entre as duas. Essa briga pelo bruxão. Essa foi a nossa crítica com spoilers de The Witcher. E Bu, você vai ver a segunda temporada? Tá empolgada pra segunda temporada? Muito! Eu acho até que eu vou ler o livro pra não perder tempo, porque eu fiquei muito interessada de como é que vai acontecer esse encontro da Yennefer com a Ciri e o Geralt. E você? Eu fiquei interessado em ler o livro também, fiquei a fim de jogar o jogo de novo, mas ele é super longo, então não sei se eu vou topar. Gente, se eu vou encarar jogar de novo. Quando o Marcos tava jogando esse jogo aqui em casa, aquela música era... Aquele treco, aquela música, ficava na cabeça o dia inteiro. Era insuportável. A dica que eu deixo pra você, música pra estudar, pra trabalhar, pra escrever, é a trilha sonora de The Witcher, que é muito boa, a trilha sonora dos jogos, né? Da série também é bem legal. E é isso, a gente quer saber também se você pretende assistir a segunda temporada. Deixa pra gente aqui nos comentários que a gente quer saber a sua opinião. E não se esquece de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!